Oi, meu nome é Júlia e esse aqui é o Somos Loucos. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês sobre um texto que eu li lá em Mateus, no capítulo 20, e eu queria também que você pudesse ler, né? Se você puder ler aí. Mas eu vou dar uma breve resumida. Jesus, ele conta uma parábola que compara o reino dos céus. Há um pai de família que tinha uma vinha, né? Ele tinha um terreno. Ele saiu chamando homens que estavam sem fazer nada, homens que estavam ansiosos pra trabalhar pra ele. Eram homens que estavam na praça sem fazer nada e ele foi lá, e depois ele chamou mais homens, depois ele chamou mais homens. E esses homens, eles começaram a trabalhar em horas diferentes, então uns trabalharam mais do que os outros. Mas quando esse senhor, ele chamou esses homens pra trabalhar pra ele, ele fez um acordo com esses homens, sabe? Ele disse, olha, eu vou te pagar tanto, e aí você trabalha pra mim. E que todos eles aceitaram trabalhar por aquele preço. E eis o problema. Quando ele foi pagar os seus servos, quando ele foi pagar os trabalhadores, os homens que vinham trabalhando primeiro se acharam merecedores de mais dinheiro do que os outros, porque tinham começado a trabalhar primeiro. E aí esse senhor, o dono da terra, ele fala com eles que ele acertou por um valor e que eles deveriam receber o valor que ele acertou pra eles. E aí ele diz assim, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. E quando eu li isso, eu fiquei um tempo pensando, um tempo refletindo. E aí o que o Espírito Santo trouxe pra mim foi que as coisas, elas não são sobre nós. Eu queria muito te fazer entender isso aqui hoje. Eu queria muito que você pudesse entender isso comigo. Que as coisas, elas não são sobre você. E as coisas não são sobre mim. Nada é sobre como a tua vida funciona ou como a minha vida funciona. Mas todas as coisas, elas giram em torno de Jesus. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Claramente, nessa parábola, nós somos os trabalhadores e Deus, ele é o Senhor. Eu queria te dizer, sabe, que a parábola não é sobre os homens que estavam lá na praça, não é sobre o trabalho que tinha a ser feito, não é sobre o quanto aqueles homens trabalharam, mas essa parábola é sobre a bondade que o Senhor teve em chamar aqueles homens para trabalhar para ele. Eu acho incrível porque por mais que você leia a palavra de Deus e ele fale com você através da palavra dele, mas de Gênesis a Apocalipse, você e eu não somos o centro de nada. Ele é o centro de todas as coisas. Todas as coisas, elas apontavam para Jesus antes e elas apontam para Jesus depois, porque ele é o centro de todas as coisas. E a gente precisa passar a entender e a viver essa verdade. Sabe, aquele homem, ele foi bom, ele chamou homens que estavam na praça, que não estavam fazendo nada. Sabe, aqueles homens, eles não foram até o Senhor pedir emprego. Aqueles homens, eles não estavam procurando emprego. Eles não estavam querendo melhorar a vida que eles tinham. Eles não estavam em busca de nada. Eles só estavam parados. Aqueles homens estavam parados sem fazer nada. E a bondade daquele Senhor alcançou eles e chamou eles para a terra dele. E depois que eles estão lá, que eles já trabalham para esse Senhor, e quando o Senhor vai cumprir o que foi prometido a eles. Porque, sabe, aquele Senhor não fez nada mais do que cumprir a promessa que ele tinha feito. Ele estava cumprindo o prometido, estava pagando a eles o tanto que ele disse que pagaria. Mas aqueles homens, eles se acharam merecedores demais. E pra mim, esse é o primeiro grande problema das nossas vidas, que leva as pessoas pra longe de Jesus. É o grande problema que nos impede de chegar mais perto dele e de conhecer quem Jesus é de verdade. O grande problema que nos impede de viver o evangelho e a vida de Cristo, que é quando nós passamos a nos achar merecedores de alguma coisa. Aqueles homens, eles não eram merecedores porque eles não fizeram absolutamente nada para merecer, mas foram alcançados pela bondade do Senhor. E quando a gente começa a se achar merecedor de alguma coisa, é que as coisas, elas começam a desabar, elas começam a ir errado. Se você já tem Jesus na sua vida, você não é merecedor disso. Se você não tem, saiba que você também não é merecedor, mas é a bondade dele que te alcança. A gente não merece nada, a gente tava lá na praça, sem fazer nada, sem buscar nada, sem procurar melhores, sem poder fazer nada. Mas fomos alcançados pela bondade dele. E eu queria que você entendesse isso, que a bondade do Senhor nos alcançou. Esse é o primeiro passo pra gente entender que nós não somos o centro da nossa vida. Essa parábola é sobre o Senhor e não sobre os trabalhadores. E é incrível como nós, seres humanos, a gente tem a tendência de nos puxar pro centro das coisas. O grande problema naqueles homens foi o egoísmo. Em vez deles olharem para os outros homens, que assim como eles não mereciam e foram alcançados pela bondade, eles passaram a ser egoístas. Eu acho que tá super interligado isso, quando você começa a se achar merecedor de alguma coisa, você começa a viver uma vida de egoísmo. O egoísmo, ele faz com que você olhe para as coisas, você olhe para a sua vida e se coloque no centro dela. E para mim, a segunda coisa que acontece é que a gente começa a se preocupar com a nossa vida. A verdade é que as coisas da nossa vida, elas são coisas pequenas perante tudo que existe. As suas preocupações são preocupações pequenas. Foi o próprio Jesus que disse que quando a gente buscasse o reino dos céus, as demais coisas nos seriam acrescentadas, sabe? Você tem que viver em prol dele para as outras coisas serem acrescentadas. Ele nem se deu o trabalho de dizer as outras coisas porque é qualquer outra coisa.
Qualquer coisa da sua vida pode ser acrescentada. Se você, primeiramente, viver para o reino, ver a vida dele, você começa a se perguntar: Deus, será que eu vou conseguir aquele emprego? Deus, será que eu vou ter mais dinheiro? Deus, será que eu vou conseguir um relacionamento algum dia? É incrível quantas pessoas fazem disso o centro das suas vidas. Sabe, a gente pega a nossa vida e faz o centro da nossa oração quando tem tantas outras coisas acontecendo, tantas outras coisas precisando de oração. É como se você chegasse pra uma criança e oferecesse R$1 milhão. Quantas coisas eu e você sabemos que dá pra comprar com R$1 milhão? Mas se você perguntasse pra uma criança, talvez ela fosse gastar com um doce, talvez ela fosse gastar com um brinquedo. Sabe, que são coisas bobas. É a mesma coisa com a gente, sabe? Jesus, ele abriu uma porta gigante pra nós. Jesus, ele abriu um caminho gigante pra nós. Jesus, ele não te deu coisas, ele não veio pra dar coisas, mas ele veio pra te dar uma vida nova. Muito além do que você consegue pedir ou imaginar. E a gente faz o centro das coisas. Vem a terceira coisa. A gente para de perceber que existe um plano maior pra todas as coisas, que vai além de mim e de você. Jesus, ele não veio só pra sua vida. Jesus, ele não veio pra que você tivesse uma vida boa aqui na terra, não. Ele veio porque ele tem um plano eterno pra todos nós. Grandes coisas pra operar. E ele te escolheu pra trabalhar nessas coisas. Ele te escolheu pra fazer parte desse plano que ele tem. Tudo o que conta na Bíblia é um grande plano. Desde o Éden, quando as coisas deram errado, ele já prometeu Jesus. E aí Jesus veio e Jesus já prometeu coisas maiores pra gente. Coisas que nós, com a nossa pequeneza, não conseguimos alcançar. Não conseguimos ver, não conseguimos imaginar. Mas ele planejou pra nós. É como aquela vinha. Ele tinha um grande plano que era plantar coisas ali. E pra plantar coisas ali, ele escolheu chamar pessoas. Ele escolheu resgatar pessoas que não tinham nada, que não faziam nada, pra fazer parte do seu plano. O Senhor, ele te chamou pra fazer parte do plano dele, não pra criar um plano pra tua vida. É óbvio que ele tem planos pra minha vida e pra tua vida. Mas sabe, a vida não é sobre os planos que Deus tem pra mim ou pra você, mas é sobre o grande plano que ele tem. Eu não sei como a gente consegue perder tanto tempo se preocupando com coisa pequena. Eu não sei como a gente consegue perder tanto tempo olhando pra nossa própria vida e esquecendo do plano de Deus. Existe um grande plano de salvação. Existe um grande plano de amor. Sabe, você é parte desse plano de amor. Abre o olho, passa a enxergar que você faz parte do plano dele. Foi ele que criou o plano, foi ele que te resgatou. O terreno é dele, tudo que existe é dele. Jesus, ele quer te inserir no plano dele, sabe? E aí você perde tempo se preocupando com quanto você vai ganhar no plano ou com quanto o outro tá ganhando no plano e não percebe o tamanho da obra, não percebe o tamanho da terra que tem. Ou como é maravilhoso como as plantas crescem, sabe? Nem o próprio Jesus, quando você lê a palavra, nem o próprio Jesus se faz o centro das coisas. Ele diz que ele veio pro reino, ele veio pra viver o reino, pra trazer o reino do Pai. É sobre ele, é sobre o reino dele. E viver o reino de Deus dentro do plano dele é muito melhor. Olha lá pra fora e você vai ver tudo o que esse mundo precisa de Jesus, porque esse grande plano que ele criou tá chegando ao fim. Esse grande plano que ele criou tá bem pertinho de acabar, sabe? É só você observar e você vai perceber que todas as coisas que foram ditas há milhares de anos, elas vêm se cumprindo. E que o plano de Deus, ele não chegou em você e parou, não. Ele quer continuar e ele quer que você continue. Ele te chamou como aquele senhor chamou aqueles homens. E aí eu repito, ele é o dono da terra. Foi ele que criou o plano pra terra. E foi a bondade dele que te alcançou. Foi a bondade dele que te chamou pra perto. Foi a bondade dele. É sobre ele. Então que possamos parar de olhar pra nós mesmos como se fôssemos o centro de todas as coisas, né? E é isso. Eu espero de verdade que o Espírito Santo ele tenha falado com vocês através desse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo caso você tenha gostado. Caso você tenha se sentido tocado pelo Espírito Santo. De comentar se você tem alguma coisa pra me dizer em relação a isso. E de compartilhar se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem hoje, tá bom? Tchau!